Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva, preparação para o trabalho e renda. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 44ª aula do curso Técnicas Administrativas, Venda no Varejo e Atendimento ao Cliente. Dada a importância do tema, estamos no nosso terceiro módulo do curso de Comunicação Empresarial, né? Estamos falando sobre a importância da comunicação interpessoal na relação com colegas de trabalho, na relação com subordinados, na relação com as linhas hierárquicas da empresa. Então vamos lá, vamos hoje conhecer outras palavras, né? Ou jargões que são utilizados pelos executivos no staff, né? Nas reuniões em que eles discutem temas relevantes para o sucesso do mundo organizacional. Então, continuando com o que nós já vimos falando na aula passada, os principais termos usados no mundo executivo. Como são muitas palavras, né? Então vamos enriquecer o nosso vocabulário conhecendo outras tantas. Ombudsman. Muitas vezes a gente ouve falar, né? Mas o que seria o ombudsman? Palavra de origem sueca, significa o homem que representa os interesses. Ouvidor, profissional que tem como missão intermediar a comunicação entre o público e a empresa, popularmente conhecido como ouvidoria. Então, ficou claro, né? A gente tem uma reclamação para fazer, não conseguimos nenhuma solução com a empresa, nós vamos buscar esse representante tão importante, que é um ombudsman, ou ouvidor. Okay? O que é Business Intelligence? Business Intelligence, ou inteligência de negócios, refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte à gestão de negócios. Olha que palavra técnica, né? É tudo aquilo que envolve o processo de trabalho com as informações para dar suporte à administração da empresa. De novo, tem tudo a ver com comunicação. Downsizing. Também já deve ter ouvido falar. Downsizing significa reduzir, encolher, diminuir, cortar. Em português significa achatamento. É uma técnica conhecida em todo o mundo e que visa a eliminação de processos desnecessários que engessam a empresa e atrapalham a tomada de decisão, com o objetivo de criar uma organização mais eficiente e enxuta possível. Então, na realidade, gente, tudo aquilo que nós vimos desde o início do curso, né? Ou seja, redução de custos. E redução de custos não tem a ver só com processos. Se eu consigo reduzir processos, é natural que eu vou reduzir também pessoas no meu quadro, né? Então, ouviu falar em downsizing, já sabe. Possivelmente vai haver corte no quadro de funcionários, né? Design thinking. Design thinking. A gente já ouviu falar do que é designer, né? Agora, designer thinking é modo de pensar graficamente. Olha que interessante. Uma abordagem que facilita pensar e atuar fora da nossa caixa, bem como utilizar a criatividade de forma colaborativa para gerar ideias, criatividade, e implantar ideias, inovação, a partir das necessidades reais dos stakeholders. Já ouvimos dessa palavra, né? Então aqui nós temos 5 etapas do processo de design thinking. Empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Definição dos problemas. Então eu, como consultor, traduzo as queixas da organização em problemas reais. Idealização, né, são as hipóteses de como solucionar esse problema. Cria um protótipo, um modelo de solução, né,
e aí o teste. Por isso que é um processo que todos estão envolvidos na organização, principalmente quem está na linha de frente do trabalho e que gera inovação para a empresa. Olha aí que interessante. Não vamos nos esquecer. Design Thinking. Learning Organization. Learning Organization. Organização que aprende. São empresas gerenciadas de forma transparente, com gestores que divulgam aquilo que sabem, pedem ajuda quando não sabem e facilitam o aprendizado de seus liderados. Olha que beleza que é trabalhar numa empresa assim, gente. Não existe aquela coisa de que essa área é minha, esse processo é meu, né? E a gente vê na maioria das empresas que são retrógradas, né? Eu adoraria trabalhar numa empresa assim. Learning Organization. Já trabalhei no passado. Tinha um gerente de recursos humanos que tudo o que ele sabia e fazia questão de passar para os seus liderados. Aprendi muito. Paulo Roberto Furquim, em homenagem a ti, saudades, meu grande amigo. Foi um gerente, não esqueço até hoje, e que criava, né? Já no passado, ele estava muito além do seu tempo, uma organização, uma equipe em que uns aprendiam com os outros. Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Eu espero que vocês consigam viver empresas como essas, né? Outplacement é uma solução profissional elaborada com o objetivo de conduzir com dignidade e respeito os processos de demissão nas companhias. É um sistema de ganha-ganha que busca o benefício de todos os envolvidos. A empresa, vamos dar um exemplo, né? Meu irmão passou por isso. Uma empresa que estava fechando, né? Que é a Ford, fechando na região do Grande ABC. E aí, então, ela já sabe que vai fechar, então durante um período ela fica ajudando os colaboradores a se recolocarem no mercado. Contrata até uma empresa para fazer isso, né? A preparar o currículo, preparar as redes sociais, né? Treino para entrevista, apresenta algumas empresas com as suas oportunidades de trabalho. Então é uma espécie de um combinado. A empresa está para fechar, a empresa está para reduzir, fechar uma área, por exemplo. Então ela ajuda os colaboradores a se recolocar. Eu acho isso uma coisa muito importante e também muito humana, né? E representa uma grande evolução no mundo organizacional. Outsourcing. Trata-se de contratar uma entidade exterior à empresa para executar serviços não estratégicos que não produzem valor acrescentado para os clientes, em vez de os produzir internamente, popularmente conhecido como terceirização. Então, terceirização em inglês é outsourcing, né? Então, a gente vê, por exemplo, uma empresa que o objetivo fim dela é, por exemplo, produzir eletrodomésticos, então ela pode terceirizar a área de segurança e medicina, segurança do trabalho. Ela pode terceirizar, por exemplo, também a parte de produção de alimentos, refeitórios, né? Ela pode terceirizar a área de recursos humanos, ela pode terceirizar a parte de logística, né, e distribuição de produtos. Aí ela se concentra só no seu objetivo fim, reduzindo custos e aumentando resultados. Outsourcing. Com isso, então, nós fechamos a primeira barreira, que era a barreira semântica, né? Lembra disso? E quando a gente está numa reunião ou recebemos uma comunicação, e aí a linguagem é muito complexa, muito sofisticada, e aí não conseguimos entender. Ou então, quando transmitimos uma comunicação sem nos preocupar com o nosso público, usando a nossa linguagem sem se colocar no lugar de quem vai receber a informação. O objetivo sempre é a compreensão, para que os resultados organizacionais não sofram problemas como filtros na comunicação e distorção
da informação, como nós vimos na aula passada, no caso do cometa Halley, né? Que foi uma história bastante pitoresca e que parece tão distante da realidade que muitas vezes pode acontecer. Agora nós vamos para a segunda barreira, né? Que são as barreiras pessoais. Esse tipo de barreira ocorre por fatores próprios às pessoas, pois tratam da personalidade de cada um. Então é uma realidade mais subjetiva, né? Por exemplo, durante uma reunião, o gestor observa que um membro da equipe foi trabalhar de mau humor e por essa razão não consegue aceitar bem as opiniões dos demais colegas, o que não permite a ele chegar a um acordo. Qual é aquele que está discordando de tudo, chutando tudo, descontando em todos os colegas de trabalho, por exemplo, um problema que está vivendo em casa, com a esposa, com os filhos, ou um problema financeiro, né? As barreiras pessoais são as mais difíceis de se trabalhar, né? Uma vez que depende apenas da pessoa. Porém, com conversas e os incentivos certos, o gestor pode ajudar os subordinados a lidar melhor com problemas pessoais e manter um bom clima na empresa. Você também pode ajudar os seus colegas. É isso, a gente percebe que chegou um colega de trabalho, está irritado e por acaso confidencializou que está vivendo algum problema, nós podemos encaminhar para o nosso encarregado, nosso chefe, dizer, olha, Roberto está passando por um problema em casa, está se divorciando, né? Então eu acho que a gente poderia dar um apoio, né? Sempre foi um colega que trouxe bastante resultado para a empresa, mas agora está atravessando dificuldades. Então isso, além de ser muito humano, é algo que nós devemos fazer. Porque se hoje é um colega passando por dificuldades, amanhã somos nós, não é verdade? O mundo dá muita volta. As coisas são muito instáveis. Estamos vivendo hoje uma pandemia, né? A pandemia, embora os números, nós estamos no mês de outubro, quase novembro, embora os números estejam caindo de óbitos, a gente percebe na Europa uma segunda onda. E com certeza no inverno vai vir aqui para o Brasil também. Então, por isso, a gente tem que ser solidários, né, a todas as pessoas. Todo mundo, nesse momento, passa por alguma dificuldade. Pode ser uma dificuldade financeira, uma dificuldade de relacionamento, ou, normalmente, uma dificuldade de saúde, né? Então, a gente tem que saber ajudar a todos que chegam próximos de nós. Então é isso. Falamos das barreiras. A primeira barreira foi a barreira semântica. A segunda barreira é de personalidade e problemas pessoais. Interferem na comunicação e cabe ao gestor identificar isso, interagir e resolver o problema sendo solidário. O terceiro desafio, está levantado aqui a terceira cancela, né, no nosso desenho, na nossa ilustração, são as barreiras psicológicas. Olha que interessante. As barreiras psicológicas estão relacionadas com os sentimentos de uma pessoa em relação ao grupo. Por exemplo, a equipe de tecnologia é geralmente vista pelas demais como convencidos. Esta, por sua vez, aponta os usuários como o provável problema de qualquer problema que deve ser ouvido algo semelhante, certo? Não existem os preconceitos, né? Na faculdade também a gente percebe isso, né? Por exemplo, o pessoal que faz medicina é o pessoal que é mais orgulhoso, ou quem faz odontologia. E o pessoal que é da área de comunicação é um pessoal mais descolado. Então, essas são barreiras que nós criamos, né? São os preconceitos, são as barreiras psicológicas. Então, imagine um projeto no qual a equipe de RH, de recursos humanos, tenha de trabalhar com a de tecnologia. Não vai ser fácil, não é mesmo? Para evitar esse tipo de barreira entre equipes de áreas diferentes, é necessário que cada um se conheça, mesmo que superficialmente, o trabalho da outra e que ambas tenham acesso, né, às informações necessárias para que vejam que todos são importantes para o negócio da empresa.
É importante mostrar que todos estão no mesmo barco. Se a empresa for mal, todos irão mal. Então, por isso a importância que todos trabalhem em equipe. A empresa é uma micro-sociedade. Por exemplo, outro dia chegou um aluno meu, né, coletor de lixo. Falou, aí professor, eu não estudei e virei coletor de lixo. Eu virei e falei assim para ele, você teve que prestar concurso, não foi? Sim, professor. Eu falei, qual o nível de escolaridade exigido? Ele falou, ensino médio. Eu falei, não, então não desvalorize seu trabalho. Eu tenho muita honra de recebê-lo. Não fosse você, né, a rua estaria suja. Nós teríamos problema de saúde. Todas as profissões são relevantes. Saiu agradecido. Mas você pode voltar a estudar, prestar um novo concurso e ascender na sua carreira. A gente tem que sempre estimular uns aos outros, não é verdade? O mundo dá muitas voltas, né? Então é isso. Vamos em frente. Quarta barreira. Barreiras físicas e geográficas. Fatores psicológicos e geográficos, fatores físicos e geográficos, como distância, interrupções, ruído, dificuldade de deslocamento, também se constitui uma barreira para a comunicação empresarial. Né? Em empresas com atividade em mais de uma cidade ou país, ou em que os funcionários precisam viajar constantemente, pode ficar bem difícil estabelecer uma comunicação eficaz se ela for feita apenas de forma presencial ou por e-mail ou mensagens de texto. Portanto, é importante que a empresa aproveite o máximo as ferramentas tecnológicas disponíveis hoje, como os vídeos online, as videoconferências, para tornar a comunicação mais próxima, completa e eficiente e não ter prejuízos em nenhum nível operacional. A gente tem observado que com a pandemia, essa aceleração nas comunicações tem ocorrido, não só no mundo organizacional, como também na vida particular de todos nós. Eu, por exemplo, desde o início da pandemia, desde janeiro, bem antes do início da pandemia, não vejo minha família que mora em São Paulo. Como é que a gente tem feito para se comunicar? Com as videochamadas, né? Pelo visto, o Natal vai ser desse jeito. Se não soubermos usar as tecnologias, nem esta aula seria possível, não é mesmo? Os desafios da comunicação interna. De acordo com a Cisco, tem um asterístico lá, o que significa esse asterístico? Embaixo tem a explicação. A Cisco Systems é uma companhia multinacional norte-americana sediada em San José, Califórnia. Sua atividade principal é o oferecimento de soluções para redes e comunicações. Então, vamos ver o que a Cisco diz junto com a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. 70 milhões de brasileiros assistiram vídeos online, 35% da população, 13% a mais que em 2013 e em 2018. 2013. Em 2018 foram 149 milhões, ou seja, mais do que o dobro. Em 2019, o ano passado, mais de 70% dos internautas consumiram esse tipo de mídia. As informações são da pesquisa em tecnologia da informação e comunicação de domicílios em 2019. Mais importante, levantamento sobre acesso às tecnologias da informação e comunicação, realizada pelo Centro Regional para o Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação, vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então nós temos uma estatística aqui, 9 em cada 10 pessoas no Brasil usam o YouTube para estudar. Eu também uso. Quando tem alguma coisa que eu não sei, o YouTube está ali para nos ajudar, né? A gente vai parando o vídeo até aprender a fazer. 93. Como os brasileiros usam o YouTube para ganhar conhecimento? Olha lá, 93% para aprender a fazer pequenos reparos em casa.
quebrou lá o fogão, o ventilador, a geladeira. Então, 93% das pessoas usam o YouTube para ajudar no tutorial, para consertar e fazer pequenos reparos. 87% para desenvolver habilidades que não têm. Exemplo, inglês, comunicação em público, habilidades matemáticas, né? Habilidades sociais. Olha que riqueza que é o mundo virtual. Se bem utilizado, pode aprimorar nossas competências, né? 73% para conferir dicas de esportes e fitness, ou seja, para praticar esporte, né? E manter o corpo físico saudável, principalmente nessa pandemia. O primeiro debate presidencial de 2018 teve a maior audiência ao vivo do YouTube no Brasil até hoje, né? Então, nas eleições atuais não vai ser diferente. Então, por que estamos trazendo essa informação? Para mostrar que a comunicação, né, está avançando com as tecnologias. Nós temos que aproveitar a oportunidade para fazer uso delas, não é mesmo? Então vamos lá para a nossa primeira atividade de comunicação empresarial de fixação de conteúdo. Atividade 1. Leia o texto ao lado e veja se consegue identificar o ditado popular ao qual se refere. Então vamos lá. Substância orgânica polar composta por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio de estrutura não rígida, ao chocar-se reiteradamente contra a substância calcária de fortes ligações interatômicas no estado sólido, termina após certo tempo por conseguir com sucesso atravessar a complexa geometria molecular segundo o corpo em questão. Nossa, que linguagem complicada! O que vocês acham? Levando em consideração que o público é composto por alunos do primeiro ano do ensino médio, e indique, dentre as alternativas, a qual as barreiras da comunicação você pode se reportar para indicar um provável problema de entendimento por parte dos alunos. Acho que para todo mundo nós teríamos dificuldade, né? Uma linguagem basicamente científica. Parece um cientista falando. Então, qual barreira, todas que nós vimos, vocês acham que é o obstáculo para o entendimento dessa informação? A barreira é pessoal, se for para a barreira é física, ou seja, uma limitação física. A barreira é semântica, problema de vocabulário, ou a barreira é geográfica, dada a distância entre o interlocutor e aquele que está emitindo a mensagem. Escolha a alternativa e veja no próximo slide a resposta correta. Vamos lá. Se você precisar de mais algum tempo, então pare o vídeo e prossiga para saber a resposta correta. Mas vamos lá. Eu fiquei curioso também. O problema, naturalmente, é de semântica. Eu estava dando uma dica, né? A linguagem está muito sofisticada. Qualquer pessoa teria dificuldade. Se você colocou barreira semântica, muito bem. Você compreendeu que para a comunicação ocorrer adequadamente, é necessário utilizar uma linguagem e vocabulário de acordo com o nível e necessidade do interlocutor. Ou seja, tem que falar na linguagem de quem está ouvindo. Isso é muito importante para você que está no curso de técnicas de vendas, né? Qualidade do atendimento. Tem que falar a linguagem do meu cliente. E esse ditado aqui, qual que é? Água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura. Tá? O cara escreveu de uma forma bastante científica uma coisa que era simples e a gente está com dificuldade de entender. Olha que legal. Isso para demonstrar a importância de a gente buscar falar de uma maneira mais clara com as pessoas que são nosso público. Eu espero que meus alunos estejam entendendo o meu vocabulário. Se tiver algum problema, por favor, digam, troquem miúdo. Agora nós vamos entrar em comunicação externa. Até agora falamos de comunicação interna dentro das organizações. Aqui nos deparamos com o processo de comunicação proveniente
dos relacionamentos entre a organização e o público externo, como uma forma de criar a imagem e a identidade de uma empresa. A comunicação externa engloba processos de comunicação com os atuais e potenciais investidores, consumidores, fornecedores e demais públicos interessados. Acompanhe as imagens abaixo, nos próximos slides, e veja que a comunicação recorre à construção do posicionamento da empresa, ou seja, como a empresa pretende ser entendida pelo público externo. Então, até isso é importante. A empresa ela quer impactar no seu cliente, no seu público em determinada maneira. Ela vai se usar do marketing, né? E vamos ver aí como é que isso é feito. No marketing, está sempre preocupado com o meio ambiente organizacional em que as empresas se encontram. A busca é por relacionamentos benéficos e duradouros que gerem valor no curto e longo prazo. Propor soluções, sociais, que nós estamos vendo que está ocorrendo, muitas empresas fazem isso com o problema do Covid, muitas empresas investindo nos aparelhos de respiração mecânica, equipamentos de proteção, gel, das populações mais carentes, e tudo isso impacta com o marketing que a empresa está fazendo. Função empresarial que constitui para o estabelecimento e a manutenção de linhas de comunicação, compreensão, aceitação e cooperação entre a organização e os públicos. Tem a ver com o que eu acabei de falar. Composta por jornalistas e relações públicas, tem como função ser o elo entre as organizações e veículos de comunicação. O assessor de imprensa, a empresa tem elabora estratégias de comunicação. O principal papel desempenhado por essa atividade é a divulgação. Então, igual aos políticos, todo político tem o seu assessor de imprensa. O governo tem, as organizações também têm, que é o órgão responsável pela comunicação entre a empresa e o seu público. As estratégias de comunicação constituem mecanismos indispensáveis ao relacionamento com o público externo e podem caracterizar vantagens competitivas no mercado. Abordar na comunicação organizações questões como ética, responsabilidade socioambiental é essencial para fortalecer a imagem da instituição junto ao seu público prioritário. Então, a gente percebe aquelas empresas tratam mal o seu cliente, tratam mal o meio ambiente, já tem grupos nas redes sociais para fazer essa denúncia. Nossa, isso pega muito mal, queima a empresa. Por isso, e mesmo nas redes sociais, sempre nós temos alguém representando essa empresa para apagar esses incêndios. Então, por isso que é importante a empresa ter um planejamento de comunicação envolvendo a ética e a preservação ambiental. Estamos vivendo um ano atípico, onde o incêndio florestal está atingindo o mundo todo. E com isso nós vamos ter consequências inevitáveis nos próximos anos. Uma falta de alimento, extinção em massa de muitos animais, e são importantes para a sobrevivência do homem. O homem destrói o meio ambiente porque ele não se considera parte do meio ambiente. Faz parte das empresas fazer esse trabalho educativo com a população. Canais de comunicação são recursos utilizados pela organização para que aconteça o ato comunicativo. Há que se destacar a importância da seleção dos canais de comunicação para que a mensagem atinja o público a que se destina, seja ele interno ou externo à organização. Observe que a escolha do canal deve levar em consideração a quem se destina a comunicação, seu grau de relevância, o seu conteúdo, respeitando-se a cultura organizacional. Existem 3 tipos principais de canal de comunicação. Temos aqui a comunicação pela televisão,
meios eletrônicos, que é os mensageiros, temos as videoconferências. Vamos ver como é que funciona tudo isso? Visual, para serem lidos ou vistos memorandos, ofício, relatório, comunicados, jornais, revistas, outdoors. Auditivos, para serem ouvidos, rádio, telefone, reunião, carro de som, também o podcast, né, que tem crescido muito, né? Eu mesmo tenho mantido no WhatsApp por algum tempo um canal de comunicação utilizando o podcast. Nós vemos as grandes redes de telejornais usando também do mesmo artifício. As pessoas não têm tempo, elas ficam ouvindo enquanto estão trabalhando, né? E o audiovisual, para serem ouvidos e vistos, televisão, cinema, videoconferência e etc. Comunicação como fator estratégico. A comunicação organizacional eficiente garante a competitividade e sobrevivência do mercado, refletindo-se na interação entre o público, os públicos na imagem da empresa e no melhor relacionamento organizacional para obtenção de resultados. Logo, credibilidade e transparência no processo de comunicação organizacional são exigências para a criação de valores organizacionais. Você, como profissional independente da organização que integre ou da atividade que desempenhe, deverá adotar as melhores práticas de comunicação e relacionamento, pois estará interagindo constantemente com seus pares, supervisores e clientes. O poder de comunicação pode constituir um diferencial competitivo para a organização e para o profissional. Lembre-se disso em sua atuação profissional. Então, a gente lembra do Chacrinha mais uma vez: quem não se comunica se estrumbica. Nós temos que desenvolver essa competência. Ela é fundamental no mercado de trabalho hoje. Olha lá, vamos ver o que diz Galileu Galilei. Falar obscuradamente qualquer um sabe, ou seja, falar de uma maneira pouco clara, de qualquer jeito, sem cuidado. Com clareza, raríssimo. Poucas pessoas são objetivas e claras. Por isso, aproveite a oportunidade para aprimorar a sua comunicação escrita, sua comunicação verbal, sua comunicação gestual e comunicação gráfica, né? Com isso, concluímos então a nossa 44ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Chegamos então ao nosso terceiro episódio do tema de comunicação empresarial. Todos vocês, agradeço a oportunidade e até a nossa próxima aula.